dia, vai começar a nossa videoaula de ensino religioso. Turma sexto ano, professora Vanessa Pinheiro, Escola Cincinato Furtado Leite. Acolhida, ensino religioso, objetivo identificar a existência de alguns textos sagrados ao redor do mundo, vídeo retratando temas sobre os textos sagrados, explicação do slide e explicação da atividade. Os textos sagrados. A gente vai começar com um vídeo, tá bom? Olá, alunos! Tudo bem? Nesta videoaula, falaremos sobre o capítulo 2. Histórias escritas há tempos. Você sabia que a oralidade é um dos mais antigos e importantes meios utilizados pelo ser humano para comunicar-se com seus semelhantes e com a criação? As primeiras formas de narrativa eram orais, combinadas com gestos e expressões. Palavras eram faladas de uma pessoa para outra, num esforço de comunicar uma mensagem ou um sentimento. O ensino religioso identifica na tradição oral um tema a ser estudado em seus mínimos detalhes, pois as religiões nasceram e tornaram conhecidos mundialmente os seus princípios por meio da tradição oral. Nos dias atuais, entretanto, a tradição escrita é muito mais utilizada do que a tradição oral. A Bíblia, a Torá, o Alcorão e outros textos sagrados das mais diversas tradições religiosas têm como origem a tradição oral. Os textos sagrados não apresentam apenas ensinamentos religiosos, conselhos ou mesmo os mandamentos do Criador. Eles apresentam também relatos de acontecimentos importantes para as comunidades e fatos históricos, gestos heróicos e nobres, erros e acertos das comunidades no seu relacionamento com o transcendente. Por fim, as tradições religiosas usam seus textos sagrados com muito respeito, cuidado e uma série de orientações para o manuseio, a leitura, a interpretação e a vivência dos ensinamentos nos rituais e no cotidiano de seus fiéis. Dúvidas? Pronto.
um videozinho, né, sobre os símbolos, né? Livros sagrados. Cada tradição religiosa tem seus próprios textos sagrados, os quais muitas vezes são considerados como fruto de inspiração divina. O texto sagrado nas tradições indígenas é transmitido na forma oral, constitui-se de histórias míticas, geralmente contada pelos anciões, para preservar a sabedoria e a tradição. Os mitos tratam da origem do mundo e dos seres humanos, dos fenômenos naturais e sobrenaturais, como as pessoas aprenderam a cultivar certos produtos que instituem as regras sociais, os ritos religiosos, entre outros. Aqui é um exemplo de um mito indígena, né? Mito da origem do mundo e da humanidade, segundo o povo de Sana, na Amazônia. No princípio, o mundo não existia, as trevas cobriam tudo, enquanto não havia nada. Apareceu a mulher por si mesma. Isso aconteceu no meio das trevas. Ela apareceu sustentando-se sobre o seu banco de quartzo branco. Então, enquanto aparecia, ela o cobriu com enfeites e o fez com um quarto. Ela se chamava Ieba Burô, a avó do mundo ou avó da terra. Havia coisas misteriosas para ela criar por si mesma. Foi ela que pensou o futuro do mundo sobre os futuros seres. Depois de ter aparecido, ela começou a pensar sobre como deveria ser o mundo. O texto sagrado nas tradições religiosas afro-brasileiras. Ele é transmitido oralmente, constitui-se de mitos, canções, contos, danças, provérbios e ritos para explicar e perpetuar as crenças e tradições. Os mitos referem-se aos orixás auxiliares e intermediários de Olorum, o supremo criador, e são identificados com as forças da natureza e ancestrais divinizados. Os mitos são narrados por parábolas que personalizam os orixás como heróis, guerreiros e reis, masculinos e femininos. Acredita-se que os orixás mantêm uma íntima relação com a comunidade, terreiro na qual se manifesta para doar o axé ou força vital. Um exemplo de um mito da tradição religiosa da matriz africana. Olorum era uma massa infinita de ar. Um dia, como por encanto lentamente, começou a respeitar e uma parte dessa massa de ar transformou-se em água, dando origem a Orixala. O ar e a água continuavam a se mover como uma dança, e eles mesmos foram se misturando, e uma parte deles, juntos e misturados, deu origem à lama. Dessa lama surgiu uma bolha avermelhada. Olorum maravilhou-se com essa bolha e soprou sobre ela o seu hálito e deu-lhe a vida. Essa forma que permanente, expansão e movimento foi a primeira adotada de existência individual. Era um rochedo avermelhado de laterita, Exu. Assim, a existência de todas as coisas é inaugurada pelo sopro do hálito emi ou ar divino ou forufu, produzindo a vida nos planos visíveis e invisíveis. Textos sagrados do hinduísmo. São os mais antigos livros sagrados do mundo, aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo. São 4 coleções de hinos, orações e fórmulas ritualísticas, chamados Vedas, e esculturas védicas. O mais antigo, considerado também o mais sagrado, é o Rig Veda, o filho do saber, que contém mais de 1.000 hinos. Os outros textos de maior importância são as Upanishads e 2 extensos poemas, o Mahabharata e o Ramayana. Os Vedas e os Upanishads são chamados textos Shruti.
ou ouvidos. Acredita-se que um grupo de sábios os ouviu de Brahma muito tempo atrás. Os outros textos são conhecidos como Shiriti ou lembrados. Durante milhares de anos, nenhum texto sagrado foi escrito, mas decorados e passados boca a boca. Textos sagrados do budismo. Existe uma vasta literatura sobre o budismo, que pode ser classificada, segundo estudiosos, considerando a divisão tradicional do Pali, Tripitaka, os 3 textos da sabedoria, ou coleção tríplice dos sutras, os ensinamentos do próprio Buda, ou Dharma, do Vinaya, a disciplina, e do Adidharma, a doutrina. Texto do Zoroatrismo. Zoroatrismo é a religião dos seguidores do profeta Zoroastro. Existiu aproximadamente há 1200 ou 1400 a.C., na antiga Pérsia, hoje Irã. Seus ensinamentos tradicionais encontram-se no livro sagrado chamado Avesta. Uma característica essencial do culto zoroastra é o uso do fogo como o mais perfeito símbolo de Deus. Se dá ênfase na pureza física e na moral. O Avesta descreve em um ensinamento sobre um Deus totalmente bom, Aruma Vásida, que se opõe ao mal, Angra Mayum. Uma mensagem de Zoroastro. Com educação e talento, cria-se o poder necessário para combater a injustiça e parar a violência. Pelos meus amigos e amigas, tenho esse poder. Texto sagrado do taoísmo. O mais influente texto taoísta é o famoso Tao Te Ching, que tradicionalmente atribuído a Lao Tse, que se supõe ter sido contemporâneo de Confúcio. É, todavia, impossível identificar com a precisão a autoria da obra ou a data desse texto. De acordo com Tao Te Ching, a essência e fonte do céu e da terra, indomada e imutável, pode chamar-se Tao. Uma mensagem do Tao Te Ching. Na busca do conhecimento, todos os dias algo é adquirido. Na busca do Tao, todos os dias algo é deixado para trás. E cada vez menos é feito até se atingir a perfeita não ação. Quando nada é feito, nada fica por fazer. Domina-se o mundo deixando as coisas seguirem o seu curso e não interferindo. Texto sagrado do judaísmo. Tanakh é o nome do conjunto dos livros que constituem os textos sagrados no judaísmo e subdivide-se em Torá, a lei, Nevim, os profetas, Ketuvim, os escritos. Texto sagrado do cristianismo. A Bíblia é o livro sagrado dos cristãos. A palavra Bíblia significa os livros. Divide-se em 2 partes, Antigo Testamento e Novo Testamento. A Bíblia, na tradição cristã católica, possui 72 livros e na tradição cristã evangélica 66 livros. Uma mensagem da Bíblia. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Romanos, né? Hora da atividade, ensino religioso. Como é transmitido o texto sagrado nas tradições indígenas? 2. Como é transmitido o texto sagrado nas tradições religiosas afro-brasileiras? 3. Como é considerados os textos sagrados do hinduísmo? 4. Como pode ser classificada os textos sagrados do budismo? 5. Qual o livro sagrado do zoroastrismo? 6. Qual característica é essencial o culto zoroastrista? 7. Qual o mais influente texto taoísta? 8. O que é Tanakh? 9. Como é subdividido os textos sagrados no judaísmo? 10. Qual o livro sagrado dos cristãos? 11. O que significa a palavra Bíblia? 12.
quais são as duas partes que se divide a Bíblia? E 13, quantos livros possui a Bíblia? Até a próxima aula. Um grande beijo. Sintam-se todos abraçados por mim.